Mais uma vez, eu estou aqui para mais um vídeo do nosso projeto, que é o Projeto Universo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui juntamente com vocês, fazendo esse vídeo. E de antemão quero agradecer aos seguidores, aos irmãos, às pessoas que nos seguem. E eu me sinto bastante honrado e bastante gratuito por vocês, e grato a Deus, ao universo e a Jesus por ter nos concedido essa graça, concedido esta oportunidade de nós estarmos juntos, falando sobre as coisas espirituais, falando sobre as coisas de Deus. Haja em vista que o Projeto Universo, quem segue sabe, nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com o ministério, nada, somos neutralizados em parte religiosa, né? Não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma religião, mas sim é um projeto baseado na mística, sempre falo aqui, na metafísica e na física quântica. E uma base de sustentação espiritual, não do projeto, mas enfim, de todos os princípios, desde os princípios da antropologia, da existência do homem, do ser. Na Terra, a antropologia estuda o ser desde o início, do princípio, o ser humano. Então essas leis universal foram estabelecidas como um princípio de regra e de base para o ser humano. Porque se nós voltarmos além, tudo bem que nós cremos na Bíblia, acreditamos na Bíblia, mas muito antes já havia existência, já havia ser na Terra, né? Não foi a Bíblia que originou o mundo já existia. O mundo já existia. Então, antes disso, como chegou até o ponto de imprimir a Bíblia, de ter a Bíblia Sagrada e trazer a Bíblia como lei de Deus? Então já tinha, nós sabemos que tinha. Tem os passados, tem os livros antigos, como foi formado, como foi feito, imprimido a Bíblia, enfim, foi um trabalho muito grande que fizeram sobre a Bíblia, para a Bíblia chegar até nós no dia de hoje. Bom, então bem antes já existia. Então antes de tudo isso aí, já existia. Então existia um governo, sempre existiu, desde a criação, desde o Criador. Então, e esse governo foi estabelecido pelas leis. E eu quero comentar hoje sobre uma das leis, que é a quinta lei das 12 leis do universo, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. É uma lei que todo ser humano, independente de quem seja, vive a lei e passa por essa lei. Independente de qualquer coisa, nós passamos por essa lei. Queira ou não queira, nós vivemos essa lei. Enfim, todas as leis, querendo ou não querendo, nós somos... não é que somos submetidos. Nós exercemos as leis sem, às vezes por falta de conhecimento, nós não sabemos. Mas como a gente buscou um pouquinho de conhecimento, e esse projeto é baseado na lei do universo, então a gente tem mais ou menos a noção, a base, né? O embasamento do projeto são as leis do universo. Nós cremos na lei do universo, eu creio no universo, né? Até não vou entrar em outros pontos, em outros assuntos, sobre o universo, sobre Deus e sobre Jesus. Enfim, é uma divindade, existe uma divindade, existe um Deus, um Criador. Eu já disse aqui em outros vídeos, Deus é o Criador, o universo é a causa, né?
Deus outorgou ao universo as suas leis e nós somos regidos pelas leis. E eu quero hoje, pela primeira vez, usar um versículo da Bíblia, um versículo bíblico. Ou seja, pode dizer que é uma mensagem, uma palavra, mas eu quero usar nessas leis com base num versículo das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, o capítulo de número 22 e o verso de número 38. Eu vou ler esse versículo, que ele tem muito a ver com a lei de causa e efeito. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre a lei de causa e efeito. Diz assim o versículo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Para quem diz e fala e acha que eu não acredito em Deus, que eu não creio em Deus, eu vou usar aqui a Palavra de Deus, usar a Bíblia Sagrada. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o sangue. Ora, as prostitutas que se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Lavando o seu carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Esse é o versículo, é a palavra-chave. Nessa palavra, vamos lá no início, eu vou ser breve, que o tempo, essa palavra ela é extraordinária, esse assunto, esse caso que a Bíblia traz sobre um rei chamado Acabe, lá nos tempos antigos. Esse rei de Israel, ele tinha um palácio, como todos os reis têm um palácio, e diz a história que ao pé do palácio, ao lado do palácio, da casa de Acabe, existia uma vinha de um homem chamado Nabote. E isso que era uma vinha muito, a Bíblia fala que era uma vinha muito bonita, muito boa, produtiva. E Acabe era rei, eu já disse. Então ele almejou, desejou e tentou obter aquela vinha para ele. Não à força, mas ele mandou aviso para Nabote, passou um recado para o Nabote, ou mandou um corretor ir até Nabote e perguntar quanto que Nabote queria daquela vinha. Podia pedir o valor que Acabe daria pelaquela vinha, porque ele almejou aquela vinha. E Nabote recusou a venda da vinha. A resposta de Nabote foi: guarda-me o Senhor, que eu darei a herança de meus pais, que eu venderei. E ele recusou de vender. Era um direito dele. Não vou vender e acabou. Tudo bem. E a história disse que o Acabe, o rei, ficou muito desgostoso com a resposta do não que Nabote passou para ele. A história diz que ele foi para a sua casa, se deitou, se virou contra a parede, não comeu e não bebeu. E ficou lá triste, desgostoso. Em um dado momento, a sua mulher, Jezabel, chegou e perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele passou para Jezabel, para a sua mulher, que falou com Nabote, ofereceu o que ele pedisse daquela vinha, mas ele não se dispôs a desfazer ou vender aquela vinha para ele. Jezabel, muito audaciosa, disse para ele, para o seu esposo, para Acabe, para o rei: levanta, come, bebe
e alegra o teu coração, porque a vinha de Nabote será sua. E a história fala, resumindo muito, que ela fez um edito, um anúncio, e programou um jejum, e passou para os anciões, para os magistrados. Ela fez uma carta em nome do rei e passou para os anciões, para os magistrados, e eles apregoaram aquele jejum. E na carta havia um único objetivo: para que colocasse Nabote na frente do povo, da multidão, no jejum, e colocasse 2 homens, filhos da Belial, filhos das trevas, para testemunhar e dizer que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E quem fizesse isso era apredejado. E dito e feito, os homens testemunharam contra Nabote, e Nabote, sem saber de nada, é inocente. Inocente. Mas Acabe sabia, Jezabel sabia, e talvez até os anciões também sabiam. Mas cumpriu ordem, cumpriram a ordem de Jezabel. E assim foi. Nabote foi levado fora da cidade e apedrejado. E quando Jezabel ficou sabendo que Nabote já estava morto, foi até Acabe e disse: agora você vai e possua a vinha de Nabote. Nabote é morto. Meus amigos, meus irmãos, eu vou concluir antes de entrar em outros detalhes. E Acabe chegando à vinha. A história diz que o instante que ele acabou de pisar na vinha, chegou Elias, o tibista, o profeta. E Elias disse para ele: você possuiu a vinha de Nabote, mas os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote lamberão também ao seu. A causa já tinha feito. Uma causa feita não tem como voltar mais atrás. Agora haja responsabilidade e coragem para encarar o efeito. A semeadura, ela é livre. A vida é livre. O livre-arbítrio, a liberdade, todos somos livres. Todos somos livres. Mas a colheita é certa. Plantou, vai colher. Fez a causa, vai ter o efeito. Vai ter o efeito. E a história disse que Acabe recebeu aquela palavra de Elias. Ah, isso aí é um profeta, é um qualquer que está falando. Vocês não viram nada. E como era rei, e não é assim que você faz, que nós fazemos, ah, não vira nada isso aí. Fiz, está feito e já era. Fiz, está feito, um abraço. Tá bom, abraçou. Concordo com você. Deus, o universo, Jesus, concorda com tudo que você faz. Não existe impedimento. Não existe. Você nunca vai encontrar alguém que chegar em você
e proibir você, impedir você de fazer o que você quer, o que você pensa, o que está no teu coração. Ninguém sabe o que está na tua mente. Ninguém sabe o que está dentro do teu coração. Quem sabe? Não existe rastreamento, não existe radar, não existe nada que possa rastrear ressonância para o seu pensamento, ou seja, qualquer tipo de instrumento ou de exame de qualquer coisa que vai dentro do seu raciocínio. Não existe isso, não existe, não tem. Só tem você e eu. Só tem nós dois e acabou. É eu e minha mente, minha consciência e acabou. Então, a causa já estava feita e estabelecida. Mas daí, de um certo tempo, resumindo muito, houve um envolvimento para o início de uma guerra contra Israel. E a história disse que o rei Acabe foi até Josafá, que era o rei de Judá. Josafá era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, e convidou ele para se aliar, para eles pelejarem naquela guerra contra a Síria. E Josafá concordou, Josafá aceitou. Eu vou. Meus homens serão com os teus homens, meus cavalos serão com os teus cavalos. Nós vamos a essa guerra. Tem muita coisa no meio disso, mas vamos pular isso. E não vamos entrar nesse assunto. E foram para a guerra. Foram para a guerra. E a história diz que eles foram para a guerra, na peleja, e o rei da Síria passou uma ordem. É o rei de Israel. É o rei de Israel. Não peleja contra pequeno nem contra grande. Simplesmente queremos o rei de Israel. É para matar o rei de Israel. E Acabe sabia disso. Sabia disso. O que ele fez? O que ele pensou? O que você pensa de escondida? O que você tem na tua mente que ninguém sabe? Está ao lado ali um do outro. Vou saber o que está na tua mente, que você está pensando contra mim? O sócio, o marido, o filho, a filha, a mãe, o pai, o pastor, o presidente, o vice-presidente, o diácono, o presbítero. Vamos falar em termos de coisas de igreja aqui, já que envolveu a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Falar um termo um pouco espiritual e em relação a convívio de igreja, convívio de envolvimento de igreja. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, ali já tinha feito o efeito. E foram para a peleja. E um dado momento, os homens se alinharam e chegaram até perto do rei de Judá, que era Josafá. Quando Josafá viu que a peleja estava acirrando para o lado dele, ele se declarou como rei de Judá. E deixaram Josafá, não mataram Josafá. O negócio era o rei de Israel, o negócio era o Acabe. Mas ele estava disfarçado. Talvez, como o Fábio fala, que ele foi disfarçado, foi como um soldado. A veste de um rei, a veste de um general, a veste do maioral é diferente da veste do soldado, do normal. E ele foi lá no meio disfarçado, pensando em voltar ileso. Você pensa que não vai dar nada. Eu penso que não vai dar nada. Vai. Vai dar sim, vai dar alguma coisa assim. Você fez, a causa tem um efeito. Por isso que Moisés falou, colocou diante do povo: o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Gálatas fala muito também sobre a lei de causa e efeito. Não se deixe escarnecer
Deus não se deixa elevar, tudo que o homem semear, isso o homem ceifará. As coisas é bastante claras. É que é muita dúvida sobre aquilo que faz e achando, não é dúvida, é que acha que está fazendo com a pessoa, então vai ficar ali com a pessoa. Não fica com a pessoa, não fica com a pessoa, principalmente quando você faz para o menor, para aquele que está debaixo da sua submissão, para aquele que tem menos força do que você. Aquilo ali não fica ali, ele não fica ali, aquilo ali fica com o universo, fica com o princípio antrópico, a força que governa. Nós falamos Deus nesse movimento, nesse modo de expressão, mas são as leis do universo, as leis estabelecidas lá no início, lá no princípio, e antes do surgimento de religião, antes de aglomeramento de bilhões, de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, lá no início. E as leis seguem até hoje e vai até o final. Foi estabelecido e não tem quem vai contra. É para governar, é para reger. E a história disse que ele, lá no meio do povo, disfarçado, mas um arqueiro, um soldado, sem querer, solta uma flecha e lança a flecha. E essa flecha foi direcionada às fivelas da couraça do rei Acabe. E ele ficou ferido gravemente. Gravemente ele ficou ferido. E pediu que tirasse ele dali. E assim tiraram. E tiraram ele dali. E ele morreu. Com aquela flecha que foi direcionada para ele. Para provar. Para mostrar. Para mim e para você que toda causa tem um efeito. Por mais pequena que seja. E todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nós estamos agindo com uma ação e na sequência tem a reação. Nós estamos provocando uma causa e não existe uma causa sem efeito. Não existe. Não existe. E a história disse, para resumir a parte bíblica, a história disse, na Bíblia, a palavra de Deus. Está aqui na minha frente, a Bíblia. E essa história aqui na Bíblia diz que quando o rei de Samaria ficou sabendo que ele estava morto, que Acabe, o rei de Israel, estava morto, passou um pregão, passou uma ordem de finalização daquela guerra, e levaram ele embora, morto, em cima dos carros. E quando chegou, que tirou ele daquele carro, quando foram lavar aquele carro, cheio de sangue do rei, cumpriu a palavra que ele achou que não ia dar nada. O mesmo cães que lamberam o sangue de Nabote, lamberam também o sangue de Acabe. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia tem uns relatos muito importantes. E as leis do universo, as leis de Deus, são todas extraídas da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é extraída das leis. A Bíblia, ela é extraída das leis. E eu acredito na lei do universo. Hoje eu vejo com mais clareza. Por eu não fazer parte de igreja, por eu não ter proselitismo, proselitismo é querer convencer e converter a pessoa a acreditar naquilo que eu acredito, na minha religião, no meu segmento,
Isso é proselitismo. E nós não temos isso. O Projeto Universo não tem isso. Mas, na minha vida, na sua vida, tudo que eu faço é causa e efeito. Interessante que às vezes nós queixamos, depois de fazer tantas coisas, tanta miséria, tanto desarrumo, tantas coisas erradas, às vezes nós vamos para a igreja, nós aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus e achamos que nós vamos ser livres daquilo que nós fizemos lá no passado, daquilo que nós cometemos, nós achamos, não sei se você não está livre, você não está livre, você está livre. Aquilo que você fez, você vai passar pelo efeito daquilo, aquela causa que você fez. Pode ter feito há 10 anos atrás, 15 anos atrás, aceitei Jesus, agora estou dentro da igreja, tudo bem. Tudo bem, foi muito bom você ter feito isso. É bom. É bom. Só que a causa, os efeitos, vai vir. E é aquilo que nós chamamos de luta, de tribulação. A luta é grande, o problema, tanta coisa errada, como nós falamos. Mas é tudo caos, é ação e reação. Mas no momento que você aceita uma nova espiritualidade na sua vida, ou passa a ter um conhecimento, um esclarecimento, desse momento para frente, se nós começarmos a mudar nossa ação, a mudar nossas causas, os nossos resultados vão ser novos da agora para frente, porque agora nós estamos conscientizados. É para isso que é o Evangelho, para conscientizar nós do erro, daquilo que não é do agrado de Deus, e para ter uma mudança. E quem aceita, querendo aliviar o seu fardo, foi o que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, né? E o meu fardo. Aí então nós somos nova criatura, nova vivência. Mas não se engane, eu vou concluir, fui bastante além por falar o versículo da Bíblia, um dos vídeos que mais avancei foi esse. Mas não se engane, eu, como um místico, que hoje creio nas leis do Evangelho, nas verdades divinas e espirituais, que acredito de uma forma de que tudo é regido pelo universo, de que tudo tem um comando. É evidente que sob esse comando tem a força positiva, a força maior, que é Deus, lá no início, no princípio, né? Então não vamos entrar em outros detalhes, mas eu quero deixar certo para você que nada livra você da tua causa, nada, nem da tua ação. É por isso que você sofre, é por isso que temos problema. E tem tanta coisa para explicar sobre isso, mas que nós se conscientizamos e cremos e acreditamos. Deus, ele é fiel. Amém? Deu para entender? Deu para compreender. Eu não vou mais além. Esse foi mais um vídeo do Projeto Universo. Meu nome é Joel. E que Deus abençoe a todos. O tempo é muito curto, não vamos nos estender mais. Já falei bastante, já deu para você entender. Que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Tudo aquilo que você causar, você vai ter o retorno. Toda ação que você cometer, você vai ter uma reação. E não tem Deus que livra. Não tem oração, não tem penitência, não existe nada. Você fez, você vai pagar. E ponto final. Não sou eu, são as leis. É um comando. Amém? Fique na paz. Fique com Deus.
com o universo e com Jesus. E até a próxima. Amém? Um abraço e até a próxima.